Olá! Como é bom apresentar para vocês o programa Cultura Presente nas Redes, no Museu Casa do Colono, em Petrópolis. Vamos mostrar a oficina e prática de preservação do patrimônio cultural, com a valorização da cultura germânica em Petrópolis, os artífices e suas famílias. Tudo bem? Eu sou Luciana Lopes, graduada em Conservação e Restauro do Patrimônio Cultural e também descendente das famílias dos colonos que aqui chegaram para construir a nossa cidade. Nesta oficina, o primeiro tema a ser abordado será falando sobre o museu. Convidamos a museóloga Ana Carolina Maciel Vieira para falar sobre a importância dos espaços físicos para a preservação da memória afetiva de todos. Olá, meu nome é Ana Carolina Vieira, eu sou museóloga do Museu Casa do Colono, Prefeitura de Petrópolis. Eu vou contar um pouquinho para vocês a importância das instituições de memórias, tanto museu como biblioteca e arquivos. São instituições responsáveis pela conservação dos documentos históricos e objetos que contam um pouco a nossa história. No Museu Casa do Colono, nós fazemos diversas atividades com relação à preservação desses acervos. Todo o nosso acervo ele é formado por doações de descendentes e uma parte está em empréstimo, em comodato do acervo do Museu Imperial. Esse acervo pertencia à coleção do antigo Museu Histórico de Petrópolis. Então, nada mais significativo do que esse acervo também está preservado no Museu Casa do Colono, que preserva a história e a memória dos imigrantes germânicos que construíram a nossa linda cidade de Petrópolis. Então, esse acervo ele tem informações tanto intrínsecas nele, informações que o objeto passa, como características físicas, a técnica que ele foi construída e a sua forma, cores, como ele tem características extrínsecas, que são o quê? Informações históricas que através da pesquisa que a gente consegue descobrir como época, autor, contexto histórico que ele foi construído, a quem ele pertenceu. Então são tudo informações que dão todo esse conteúdo histórico. E temos também a atividade de conservação, para que ele possa durar por mais tempo dentro da instituição e a gente possa passar essa informação para o público. Então, as atividades de conservação é para prolongar a vida, o tempo útil, que assim como a gente envelhece, os objetos também vão envelhecendo ao longo do tempo. E temos, dentro dessas atividades de conservação, a documentação museológica, onde a gente registra todas essas informações, tanto vistas no objeto, as características do objeto, como também as informações de pesquisa histórica. E as atividades de conservação precisam ser realizadas por profissionais habilitados para isso, para que não cause nenhuma interferência e descaracterização do objeto. No Museu Casa do Colono também, que faz parte dessas atividades de conservação, pesquisa, são as atividades educativas, porque a gente só preserva aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente ama. Então a sociedade precisa conhecer essas informações e ter um carinho todo especial para continuar preservando e divulgando esses bens culturais que é de todo mundo, ele é público. Então as atividades educativas reforçam essa identidade, e divulgam essa memória para o público em geral. Então, no Museu Casa do Colono, nós temos projetos com as escolas municipais da cidade,
que é o projeto Minha Cidade Tem História para Contar, com contações de histórias, com visitas guiadas, atividades lúdicas, né, para atrair a criançada. Temos também o projeto Ateliê Aberto, que foram feitos a partir de colaboradores aqui do Museu Casa do Colono. Então, um ateliê aberto de conservação e restauro, o público vai poder ver, né, de pertinho como é que é o processo de conservação e de restauro desses objetos históricos, aprender noções de conservação, de higiene, de preservação desse acervo. Temos também projetos de oficinas colaborativas com a comunidade do artesanato, né, com o Fórum Social de Economia Criativa. E temos também um projeto de parceria com a comunidade, que é o Café da Manhã do Museu Casa do Colono. Então a gente convida a comunidade para se confraternizar com a gente e aí fazer parte da comunidade, porque o museu está inserido numa comunidade. Então, se ele não tem importância para essa comunidade, é muito mais difícil o processo de preservação. Então, é uma forma de manter esse contato com a comunidade que ele preserva, né? Então, ele está inserido nessa comunidade. Quanto conhecimento, hein? Como é importante a conservação ser executada por profissionais especializados. Sendo assim, vamos conhecer o Código de Ética do Conservador Restaurador. Então, é importante saber: a atividade de restauro tem início nos séculos XVIII e XIX. E quais são os princípios da conservação? Preservar, conservar e restaurar. A conservação tem como objetivo fazer perdurar o nosso patrimônio cultural, mantendo sua integridade física e estética, para que sua mensagem ou função permaneça para as gerações futuras. A conservação engloba conservação preventiva, conservação curativa e o restauro. Conservação preventiva é uma ação indireta. Ela não atua sobre o objeto, mas sim no meio ambiente em que o objeto se encontra. Conservação curativa é uma ação direta. Ela atua sobre o objeto, interrompendo ou atrasando a sua degradação. Restauro é uma ação que incide sobre o objeto. Tem por objetivo restabelecer o seu valor estético, devolvendo sua leitura e sua compreensão. Vamos fazer uma visita ao museu?
museu é vivo, com sua funcionalidade, acessibilidade e sustentabilidade. Para que tudo isso aconteça, apresentamos o projeto de revitalização do Museu Casa do Colono, numa parceria com o trabalho de conclusão de curso da graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Samantha Becker. Vamos conhecer? Olá a todos, obrigada pelo convite. Meu trabalho de conclusão de curso em Arquitetura e Urbanismo buscou elaborar uma proposta de revitalização para o Museu Casa do Colono, a fim de democratizar o acesso da população aos bens sob sua guarda e dinamizar as atividades de preservação do patrimônio cultural local. O objetivo foi detectar as principais deficiências do museu e propor a revitalização do mesmo, através do conjunto de soluções que proporcionassem melhor infraestrutura, segurança e mecanismos para que a instituição pudesse e possa cumprir plenamente sua função social de preservar, pesquisar, comunicar e expor, agregando assim para a educação, conhecimento, turismo e deleite do público, e reforçando sua importância e enaltecendo a cultura alemã durante todo o ano na cidade de Petrópolis. Para isso, foram realizadas análises de dados por meio de pesquisas bibliográficas, documentais e de campo, que subsidiaram a proposta, trazendo elementos como rampas de acesso fixas e móveis, maquetes táteis, acessibilidade sensorial, passeio virtual e inserção de novos ambientes com a possibilidade de ampliação realizada por meio da construção de um anexo no platô já existente nos fundos do terreno. Nesse anexo, foi proposto, por exemplo, uma reserva técnica, refeitórios para funcionários, lojinha, espaço para pesquisas e setor administrativo, com exceção da recepção e sala multiuso, que estariam locadas no próprio museu. Em síntese, procurou-se propor soluções execuíveis, sendo empregados elementos de baixo custo ou custos razoáveis de acordo com as necessidades, de fácil execução e que intervissem o mínimo possível na edificação e no meio ambiente, proporcionando conforto e acessibilidade aos usuários e seguindo as normas e legislação vigentes. Ou seja, foram propostas viáveis dentro da realidade da instituição e que, se executadas, proporcionariam mais funcionalidade ao museu e ampliariam seu acesso para que todos pudessem conhecer mais dessa história e cultura maravilhosa que o Museu Casa do Colono abriga. Além disso, o trabalho compilou uma série de registros documentais e gráficos, como as plantas arquitetônicas, antes inexistentes, auxiliando em pesquisas futuras e na administração do museu. Nesta etapa de nossa oficina, estamos na Sala dos Ofícios, para selecionar uma ferramenta utilizada pelos artífices. Esta é uma plaina de madeira maciça, que vamos fazer a sua conservação preventiva. Antes de intervir, é importante conhecer a obra. Os acervos possuem diversos tipos de suporte, como madeira, metal, papel, tecido e o pétreo. Os acervos necessitam receber procedimentos adequados para conservá-los, como o manuseio com EPIs, o uso de materiais similares, originais compatíveis ao seu restauro, monitoramento de temperatura, luz e umidade. Assim, contribuem para a perenidade desses acervos e a valorização da nossa memória afetiva.
A conservação do nosso patrimônio cultural tem cunho científico e documental. Representa um bem cultural coletivo. É de responsabilidade de todos, devendo ser uma ação conjunta de equipes multidisciplinares. É importante saber preservar para preservar o saber. Meu muito obrigado a todos.